Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui um pouco mais cedo, às 9h30 da manhã, para apresentar alguns vídeos destinados a respostas que foram enviadas pelos nossos irmãos para a Escola Bíblica Dominical de hoje. Resposta do assunto relacionado à salvação, a doutrina bíblica de salvação, e que nós estamos antecipando aqui, neste horário, nessa programação, algumas apresentações de vídeos enviados pelos nossos irmãos. Devido ao grande número de vídeos, nós então tivemos que dividir esse horário e mais tarde, daqui a pouco, às 10 da manhã, na Escola Bíblica Dominical, iremos apresentar outros vídeos também enviados pelos nossos irmãos. E, portanto, nós agora vamos iniciar esta apresentação chamando a atenção para a nossa primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical de hoje. E a primeira pergunta é a seguinte: Pergunta 1. Cite alguns nomes de pessoas cujas histórias estão registradas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que se colocaram contra o seu próprio chamado. Muito bem, para citar estes nomes, nós vamos ter aqui a participação, primeiramente, da nossa irmã, a jovem Ana Paula. Ela é da Igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro. Ana Paula vai dar uma primeira resposta. E em seguida nós iremos lá para Santa Catarina, no Manaim de Santa Catarina, onde ali um grupo de 4 jovens prepararam uma resposta, cada um fazendo uma parte. E esses irmãos irão trazer para nós ali esta resposta também a esta primeira pergunta desta Escola Bíblica Dominical de hoje. Vemos nomes de pessoas que se opuseram ao seu chamado, como Caim, porque não atendeu o conselho de Deus de como proceder e oferecer o holocausto revelado. Também Acabe, porque se casou com uma feiticeira e perseguiu os profetas e servos do Senhor. Eli, porque desprezou a oferta do altar. A mulher de Ló, porque desobedeceu olhando para trás. Esaú, porque trocou os valores espirituais por um prato de lentilha. O profeta Balaão, porque amou o prêmio material mais do que ouvir a voz de Deus, conforme está em Apocalipse. No Novo Testamento, temos Judas, porque traiu o Senhor Jesus. Nicolau, que introduziu heresias na igreja de Éfeso. A paz tenha Jesus, irmãos. Estamos aqui no Manaim de Florianópolis, onde acaba de acontecer o nosso seminário de jovens. Desfrutando dessa bênção, respondendo a primeira pergunta da EBD, escolhemos Esaú, porque como fala em Hebreus, capítulo 12, verso 16 e 17, e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar prendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, irmãos, Esaú ele foi profano porque ele trocou algo espiritual, uma bênção espiritual que existia sobre a vida dele, por algo que era carnal, que era para esse tempo, que era para essa vida. Ele trocou ali a bênção da herança que existia sobre a vida dele, que era a primogenitura, por um prato de lentilha, que era para aquele momento, para aquela data. E existia uma herança ali que era para ser, era para ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas aí, como ele não quis, aí ele passou a ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esaú, ao contrário de Jacó, ele preferiu as coisas do mundo. E Jacó já preferiu as bênçãos do Senhor, seguindo os conselhos de sua mãe, que tipifica a igreja. Nós vemos, irmãos, então, no exemplo de Esaú, tendo nascido ruivo, tendo a marca do sangue sobre si, foi profano, rejeitando, indo contra o seu chamado. Nós vemos, irmãos, que nesse exemplo, mesmo em lágrimas, tentou buscar arrependimento e não encontrou.
Muito bem, irmãos, que maravilha a citação da nossa irmã Ana Paula, quando ela citou vários nomes, né? Caim, também o rei Acabe, e depois o sacerdote Eli, a mulher de Ló, também Balaão. E por último, no Novo Testamento, a Ana Paula se lembrou também de 2 nomes que estão relacionados a esta questão de se colocarem contra o seu próprio chamado, que foi Judas e também Nicolau, citado lá na carta a Éfeso e também depois na carta a Pérgamo, relacionado ali à doutrina dos nicolaítas. Muito bem colocado pela irmã. Eu achei interessante também quando nossos irmãos lá, aproveitando o final ali do Manaim, do seminário para jovens no Manaim de Florianópolis. Então, a Emily citou exatamente Esaú, aliás, o grupo citou Esaú, comparando com Jacó. E ela começa falando exatamente lá de Hebreus capítulo 12, quando se refere a Esaú, que não encontrou mais lugar de arrependimento. A Emily, lá da igreja de Ponte de Imaruim, e também o Marcos Vinícius, lá de Forquilinhas. Marcos Vinícius, falando sobre a bênção espiritual que estava sobre ele, mas que ele trocou por uma bênção que era de ordem carnal. Trocou a herança, que era da primogenitura. E por isso agora nós podemos nos referir ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó, que foi aquele que deu valor à bênção espiritual. Muito bem colocado aí pelo Marcos Vinícius. Também o Leonardo, lá de Maruim, fez questão de colocar a questão de Jacó ter preferido a bênção do Senhor e seguido os conselhos de sua mãe, que tipifica a igreja. Ele estava integrado, portanto, àquilo que veio da parte da sua mãe, aquela que tinha recebido, inclusive, a revelação de Deus a respeito dos meninos que estavam no ventre dela. Muito bem colocado aqui pelo Leonardo. Por último, Luiz Otávio fez questão de chamar a atenção de um outro aspecto sobre Esaú, é que ele tinha uma marca, era o nome Edom. Edom significa vermelho. Então ele tinha essa marca sobre ele, era um plano de Deus para ele. Mas ao rejeitar esse plano, ele tentou depois buscar lugar de arrependimento e não encontrou. Muito bem colocado aqui pelo nosso irmão, o Luiz Otávio. Muito boa essa participação dos nossos irmãos nessa primeira pergunta. Vamos agora à nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta é a seguinte: aponte 3 objetivos do anticristo em sua mensagem para atingir a igreja fiel. Muito bem, quem vai apontar agora é primeiramente o nosso irmão lá de Paraíba, o Luanderson, perdão, de Alagoas, o Luanderson, que é do grupo de obreiros lá de Marechal Deodoro, em Alagoas. Ele vai dar uma primeira resposta a essa segunda pergunta e em seguida nós vamos ouvir um casal que vai agora também nos dar uma resposta. Esse casal trata-se do Damião e da Thaíse. Ela é do grupo de senhoras e ele do grupo de obreiros da igreja de Rocha Cavalcante, lá em Campina Grande, na Paraíba. E o interessante é que ela é nova convertida, ela se converteu no ano passado, durante o período da pandemia, através de cultos online. Olha que maravilha! E também o Damião depois se converteu também, porque ele foi muito tocado por aquele seminário de principiantes deste ano, 23 de janeiro de 2021. E depois ele aceitou a Jesus num culto presencial. Que testemunho notável. Vamos ouvir então a resposta dos nossos irmãos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sou Luanderson de Alagoas, de Seringal Vermelho. Em relação à pergunta 2 da EBD, para apontar 3 objetivos do anticristo em sua mensagem para atingir a igreja fiel nesse momento. Primeiro, é desmotivar o fiel nessa caminhada. Segundo, é atingir a doutrina. E terceiro, é negar a operação do Espírito Santo na vida da igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Vamos responder agora à pergunta número 2. Aponte 3 objetivos do anticristo em sua mensagem para atingir a igreja fiel. Primeiro, negar Cristo. Segundo, negar a doutrina. Terceiro, destruir a fé. Como vemos em 1 João 22, 22. E a leitura diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo?
é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Podemos ver também em 2 Pedro 2:1, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A paz do Senhor. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Que alegria esse testemunho dos nossos irmãos. Primeiramente, o Luanderson, quando ele fala do primeiro motivo, que é desmotivar o fiel na caminhada. O segundo, atingir a doutrina. E o terceiro, negar a operação do Espírito Santo na vida da igreja fiel. Esta é a mensagem, os três objetivos da mensagem do anticristo para atingir a igreja fiel nesta última hora. E também a alegria que podemos ver no rosto dos nossos irmãos novos convertidos, o Damião e a Thaíse, respondendo essa pergunta, quando ela aponta: o primeiro motivo é negar a Cristo, o segundo, negar a doutrina, e o terceiro é destruir a fé. E dali a pouco podemos ver a alegria no rosto da irmã como nova convertida, vendo o seu esposo mais novo convertido do que ela, ele também poder ler a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por essa resposta tão maravilhosa desses nossos irmãos. Vamos agora para a nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta, irmãos, ela diz o seguinte, vamos lá. A pergunta diz assim: qual é a relação existente entre o anátema e o apóstata? Então vamos ver, para nos explicar essa relação existente, nós vamos contar agora com o irmão nosso lá da Argentina, é um obreiro, é o Maurício Sartori. Ele é do grupo de obreiros da igreja de Ramos Mejia, lá em Buenos Aires, na Argentina. E logo em seguida iremos para o estado de São Paulo, onde ali iremos ter a participação do nosso irmão Alessandro, que é do grupo de jovens da igreja de Suzano, no estado de São Paulo. Vamos ver então a resposta agora à nossa terceira pergunta. Mis queridos hermanos, la paz del Señor Jesús a todos. Respondiendo a la pregunta 3 de nuestra escuela bíblica dominical, nosotros percibimos que hay una gran relación entre el anatema y el apóstata en esta última hora en que vivimos. La palabra anatema significa maldito, es aquel que antes estaba bajo la gracia de Dios, de nuestro Señor, y ahora está bajo una maldición de este mundo. La palabra apóstata viene de apostasía y significa aquel que predicaba algo y ahora nega aquello que predicó con sus actitudes, con sus palabras. La relación existente entre estas dos palabras es que se hace maldito, se hace anatema, todo aquel que predica algo contra, nega aquello que viene de la palabra de Dios, el mensaje profético que nosotros vivimos. El apóstol Pablo, en su carta que escribió a la iglesia de los Gálatas, en su capítulo 1, en el versículo 8, dijo así: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, la iglesia fiel no está firmada en mensaje de anatema, tampoco de un apóstata, sino que estamos firmados en el mensaje que procede del trono de la gracia de nuestro Senhor. A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Com relação à resposta da pergunta 3, que diz qual é a relação existente entre o anátema e o apóstata, nós podemos ver isso na carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios, capítulo 16, verso 22, que diz assim: ó, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Anátema é todo aquele que não ama o Senhor. E o apóstata é aquele que teve uma experiência com o Senhor, viveu na obra, conheceu, mas em um dado momento de sua vida, ele negou o processo de salvação na sua vida, se tornando assim um anátema. Os irmãos puderam ver a diferença, ou seja, a relação existente entre o anátema e o apóstata. Conforme a informação do irmão Maurício, lá de Buenos Aires, o irmão Maurício coloca que a palavra anátema significa maldito, ou seja, aquele que estava sob a graça de Deus, né, a graça do Senhor, e agora
tendo se desviado do Senhor, ele está agora sob a maldição do mundo. É a opção, ou a graça de Deus ou a maldição do mundo. A palavra apóstata vem de apostasia. Aquele que pregava, que significa aquele que pregava algo, mas agora nega o que pregou. E nega de que maneira? Com palavras e com atitudes. Muito bem colocado pelo nosso irmão. E a relação existente entre as duas palavras é que se faz maldito, ou seja, se faz anátema. A palavra anátema, para explicar bem, ela você não vai encontrar no dicionário uma definição do que é anátema. Mas você vai olhar lá na Bíblia, lá tem a referência do original grego, que tem esse sentido. Significa maldito, significa aquilo que é nulo, aquilo que não tem valor. Então, é a palavra anátema. E o anátema é exatamente a mensagem daquele que nega tudo que vem da palavra de Deus, segundo a afirmação do nosso irmão Maurício Sartori. Muito bem colocado nessa resposta do nosso irmão. Também o Alessandro colocou muito bem ali a expressão de Paulo na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, mostrando que o anátema é exatamente isso, aquele que não ama o Senhor, ele não ama a vinda de Jesus, porque quem ama a vinda de Jesus diz Maranata. Por isso, Romanos capítulo, 1 Coríntios capítulo 16, verso 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Mas se alguém ama o Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, todo aquele que não ama o Senhor Jesus, e o apóstata é aquele que viveu na obra, isso é a expressão do nosso irmão Alessandro. Conheceu a obra, expressão do nosso irmão Alessandro, mas num dado momento da sua vida, ele negou o processo de salvação da sua vida, se tornando assim um apóstata ou um anátema. Muito bem colocado na resposta dos nossos irmãos. Vamos agora à nossa quarta e última pergunta. A nossa quarta e última pergunta diz assim: como deve ser o comportamento da igreja fiel diante das mensagens do anátema nesta hora? Então agora, essa resposta nós iremos ver primeiramente, vamos lá em Portugal. E lá a irmã Daniele é do grupo de senhoras da igreja de Olhão. Olhão é uma cidade que fica ao sul de Portugal, a região chamada Algarve. E nós teremos hoje também ao meio-dia um testemunho de outras irmãs lá daquela região do Algarve, a nossa transmissão hoje das 12 horas. Nós iremos ouvir a irmã Daniele e logo em seguida nós vamos ver lá a República Dominicana, o nosso irmão obreiro, o Victor Dias. Ele pertence a uma das igrejas que nós temos na capital, que é Santo Domingo, lá da República Dominicana. Ele também vai nos dar uma resposta. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Daniele Nascimento, sou senhora da Igreja Cristã Maranata de Olhão, Portugal, pastor Juscelino Lima. A resposta à pergunta 4 foi elaborada no grupo de senhoras da igreja, bem como todas as demais perguntas da Escola Bíblica Dominical. A resposta à pergunta 4 é a seguinte: o comportamento da igreja fiel diante das mensagens do anátema, nesta hora, deve ser o seguinte: não darmos ouvidos às suas palavras, perseverarmos na sã doutrina, não recebermos em nossa casa, como o Senhor nos diz na segunda epístola de João, capítulo único, nos versículos 9, 10 e 11. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Nós também entendemos que nós não devemos entrar em discussões inúteis, como está em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Irmãos, a igreja fiel ama ao Senhor Jesus Cristo e a sua vinda. E, nesta última hora, a mensagem da igreja fiel é: Maranata, o Senhor Jesus vem. Pois, como está
Em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 22, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A paz do Senhor Jesus. Paz del Señor. La pregunta número 4. ¿Cuál debe ser el comportamiento de la iglesia fiel en este tiempo? Estamos viviendo en un tiempo difícil. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Nosotros debemos tener una actitud firme, definida, y no escuchar las voces que vienen con este tipo de apostasía a la vida de la iglesia, para desenfocar el proyecto de Dios, el proyecto de salvación, el proyecto de la eternidad. Nosotros debemos dar oídos sordos, porque de la misma manera que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, asimismo por el oír de falsas doctrinas, de doctrinas que no glorifican al Señor, también vienen para perturbar, para quitar el blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que no podemos dar oído a cosas que no edifican, ni recibir ningún mensaje de la web, ningún mensaje de YouTube, nada de esto, sino enfocarnos en la doctrina que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Paz del Señor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, nosso irmão. Que resposta maravilhosa da nossa irmã Daniele, quando ela fala do comportamento da igreja fiel diante das mensagens do anátema. Observem bem, os irmãos, a instrução que diz o seguinte: não darmos ouvidos às suas palavras, as palavras do anátema, e perseverarmos na sã doutrina, porque o anátema, ele prega a falsa doutrina, e não recebermos em casa, em nossa casa. Essa expressão que a irmã usou aí não foi uma instrução dada pelo pastor dela, o pastor Juscelino, não. Essa instrução foi dada pelo apóstolo João para a igreja fiel de Jesus. Então, a orientação da palavra. E o verso 11 chama atenção para um detalhe: quem saúda o anátema tem parte nas suas más obras. Ou seja, vai ficar oprimido, vai ter a mesma herança, vai ter o mesmo destino. Parte quer dizer herança, o mesmo destino. Muito bem colocado pela nossa irmã. E o cuidado também que ela recomenda aqui, citando 2 Timóteo 2, versos 16 e 17, de você, meu irmão, evitar o chamado Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto é aquele pessoal que gosta de causar o câncer no meio da igreja. Roerá como gangrena ou câncer. Então, o Himeneu e Fileto, você deve evitar, porque ele quer discutir, ele quer debater, ele quer contestar. Então, o Himeneu e Fileto, é hora de tomarmos cuidado também com relação a isso. Muito bem colocado pela nossa irmã que falou ali do grupo de senhoras de Olhão, a irmã Daniele. Agora, eu chamo a atenção para um aspecto aqui do Victor Dias, quando ele fala a respeito de uma atitude firme e definida, de não escutar as vozes que vêm com esse tipo de apostasia. Atitude firme e definida. O servo nesta obra, ele é firme e ele é definido por aquilo que é do Espírito Santo. Então, essa expressão do irmão foi muito bem colocada, e ele diz assim, ele usou uma expressão na língua dele, que nós traduzimos, e que foi traduzida para nós, que ele diz o seguinte: não devemos dar ouvidos surdos. Nós devemos dar ouvidos surdos. O que é dar ouvidos surdos? É você ouvir essas coisas já com o ouvido tapado. Não dar ouvidos a isso. Achei muito interessante essa expressão do nosso irmão, porque ouvir falsas doutrinas fazem perturbar e tirar o alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem colocado pelo nosso irmão. E ele cita até os meios que são utilizados pelo anátema. São meios que nós podemos usar, não há pecado nenhum você ter YouTube, você ter rede social, não há pecado nenhum em você ter um acesso às informações pela internet, mas o cuidado de não dar ouvidos a nenhuma mensagem, porque diz assim, em nada dessas coisas, mas devemos nos enfocar
na doutrina que temos recebido da parte do Senhor. Meu irmão, usa YouTube para isso, para poder receber doutrina que vem da parte do Senhor. Usa a internet para isso, para receber doutrina que vem da parte do Senhor. E há um volume farto disso. Louvado seja o Senhor por essa resposta desses nossos irmãos, a irmã Daniele, lá de Portugal, da cidade de Olhão, e do nosso irmão Victor Dias, lá de Santo Domingo, na República Dominicana. Assim, irmãos, nós chegamos ao final desta apresentação e queremos agradecer os irmãos que têm enviado seus vídeos para estarem sempre participando da Escola Bíblica Dominical. E também queremos dizer que aqueles irmãos que nós não citamos aqui os seus vídeos, por terem sido inúmeros, dessa vez foram centenas de vídeos, nós então recomendamos entrar em contato, acessar aqui o nosso site do contato@radiomanaim.com, que é o endereço para onde os irmãos devem enviar os seus vídeos. E aqui, neste site da Rádio Manaim, os irmãos poderão ver ali, conferir a lista de membros que enviaram as contribuições em vídeos para a próxima edição do Estudo Bíblico Dominical. E também os irmãos poderão ver ali os seus nomes, a cidade onde os irmãos se residem, o estado e toda a informação para que os irmãos saibam que nós realmente estamos valorizando o envio dos vídeos para a Escola Bíblica Dominical. Permanece agora conosco neste canal do YouTube, porque daqui a pouco, às 10 horas, nós iremos iniciar a Escola Bíblica Dominical. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.